Oi, gente, boa noite! Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa edição especial do programa Bom Físio. Então, nós estamos na nossa segunda semana de lives, né, para aquecendo o evento que vai começar na semana que vem. O evento A Nova Era do Fisioterapeuta. Então, sim, venha ser um novo fisioterapeuta, venha entrar para essa nova era de fisioterapeutas dispostos a se tornar profissionais melhores, profissionais que atendem com confiança e aumente o seu faturamento. Atinja um marco aí de 5K por mês ou mais. Então, nesse evento, eu vou te mostrar qual é esse caminho, qual é todo esse percurso que tem por trás desse evento, de como você se tornar um físio confiante, atender com confiança e faturar mais de 5K por mês. Esse evento começa na segunda-feira, ele é 100% online, 100% gratuito, e o link está na minha bio, é só você clicar aqui, aí, voltou. É só você clicar na minha bio ali, o link está lá, faça a sua inscrição e venha participar. Vai começar segunda-feira, então vão ser 4 aulas, tá? Na segunda-feira nós vamos falar dos erros. Aqui tem uma pessoa falando, eu gostaria de participar do evento. É só você clicar aqui, ó, na minha bio, você vai lá no meu Instagram, lá naquela, debaixo da minha foto, assim, vem uma descrição e tem um link. É só você clicar naquele link, que aquele link vai te direcionar para você fazer a sua inscrição, tá? Pode fazer, vai lá, manda para um colega fisioterapeuta, é um evento 100% online, 100% gratuito. E vai começar na semana que vem. Então, vão ser 4 dias, 4 aulas. Tem aula na segunda, na quarta, na sexta e no domingo. 4 dias de aulas. E, gente, não deixe de assistir, porque no domingo todas essas aulas sairão do ar. Então, se você ficar assim, depois eu assisto, elas vão sair do ar e não vai voltar de novo, tá? Só fica até domingo. Por que, Rayane, você faz isso? Que maldade? Não é maldade. Sabe por que eu faço isso? Porque eu conheço, o ser humano é assim. Se ele souber que aquilo tá lá forever, né? Vai ficar lá até ano que vem. Vocês não assistem. Aí vai deixando para depois, e não assiste. Não é assim? Então, não deixem de assistir, não deixem de participar, de assistir às aulas. Programa um tempinho no seu dia, um finalzinho de noite, ou antes de ir trabalhar, bem cedinho. Então, na segunda-feira, 6 horas da manhã, vai ser liberada a primeira aula. Então, é importante você se programar para você assistir, para você ver esse caminho e você entender qual é o caminho, o que é o passo a passo, para mim poder faturar mais, para mim poder atender com confiança. Tá bom? A Isete colocou, eu perco por nada. Quero só ver, Isete. É isso aí. Você vai ver como você vai se transformar, você vai sair desse evento com uma outra cabeça. Vamos entrar em 2023 com o pé direito e o esquerdo também chutando a porta e mostrando que vai ser o ano, é a nova era do fisioterapeuta. Será a nossa era 2023. Beleza, gente? Bom, tema de hoje, né? Hoje nós estamos, então, na semana, numa edição especial do programa Bom Físio, e hoje nós vamos falar da seguinte questão. Eu não sabia avaliar e hoje eu cobro pela avaliação. Então, nós vamos falar sobre a avaliação fisioterapêutica. E o mais engraçado das avaliações fisioterapêuticas é que quando a gente se forma, assim que a gente sai da graduação, nós ficamos com aquele medo de avaliar, a gente fica com aquela insegurança, a mão treme, soa, né? As bochechas ficam rosadas, a gente fica morrendo de medo de fazer uma avaliação. E fica com vergonha de errar alguma coisa, inseguro, né? Assim que a gente acaba de se formar, assim que a gente vai para o mercado de trabalho. E em 99% das vezes, o fisioterapeuta avalia ali sem ter certeza do que estava avaliando, sem ter certeza do que ele
está observando no paciente, por que ele pede para o paciente fazer algum movimento. 99% dos casos, a gente não sabe o que está pedindo. O fisioterapeuta, ele fica perdido. E eu falo isso com total clareza aqui, porque aqui só tem fisioterapeutas, então o nosso papo é direto, é de fisioterapeuta para fisioterapeutas. Então eu posso falar abertamente que eu sei que vocês vão entender e que vocês vão se colocar no lugar e vai falar assim, meu Deus, é verdade. Não é que eu faço isso mesmo, né? E aí, quando a gente forma, a gente fica ali, né? Durante a faculdade, na graduação, nos estágios, a gente fica aquela vergonha, que é a chatice de usar aquelas fichas de avaliação com umas 30 páginas, uma avaliação que você faz em 3 sessões, né? Em 3 tratamentos para frente, de tão grande que a ficha é. Por quê? Quando a gente está aprendendo, eles precisam colocar tudo mesmo, para você saber o que você vai avaliar, o que você está usando. E aí, depois que a gente forma, a gente não quer saber de usar mais aquela ficha da graduação, porque ela é muito extensa. Então, você demoraria aí 2 sessões, né, 2 atendimentos, 3 atendimentos só para avaliar o paciente, se você for usar uma ficha da graduação. Então, a gente opta por não usar. Mas aí a gente fica o quê? Opta também por não usar nenhuma, né? Assim que a gente forma, a gente fica naquela, o que eu levo, que ficha eu levo? Ah, não vou levar nenhuma. Leva um pedacinho de papel e fica anotando o que vem na cabeça para avaliar. E de acordo com que os anos vão se passando, a pessoa vai ficando mais experiente na profissão, a gente acha assim, tá se passando, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de formado, agora eu estou mais confiante para avaliar, eu sei avaliar. Aí que a avaliação piora. É aí que o fisioterapeuta começa a errar mais um pouquinho, porque a avaliação dele piora. Ele passa a avaliar com os olhos, a não anotar nada, com coisa que a gente é um computador ambulante, a gente decora tudo, então passa a avaliar com os olhos, a não anotar nada, achando que aquilo que gera autoridade para ele, achando que aquilo que às vezes passa aquela sensação de tipo assim, ele sabe tudo, ele está avaliando e não anota, mas não. A avaliação vai caindo no conceito, né? Na qualidade, a avaliação vai ficando menos, uma qualidade bem menor, e você, às vezes, deixa passar muitos detalhes que vão fazer diferença na hora de elaborar um bom plano de tratamento para o seu paciente. Às vezes, você deixa de avaliar certas coisas, certos pontos, condições ali, que vão fazer diferença na hora de montar um plano de tratamento para o paciente. E eu estou falando isso, gente, eu estou falando abertamente assim, que quando forma a avaliação fica pior, porque eu já passei por isso. Eu já fiz isso, exatamente isso. Quando formei, levava até um papelzinho, depois ia avaliar com os olhos, achando que aquilo que ia bater o olho e falar que eu era experiente, que eu era autoridade no assunto. Então, eu estou falando que aconteceu exclusivamente comigo. Comigo foi exatamente assim. E por deixar a avaliação como algo não tão importante, eu não tinha coragem de cobrar pela avaliação. Então, eu achava que não era justo eu cobrar uma avaliação, porque a minha avaliação não era uma avaliação completa. Né, eu fazia uma avaliação com os olhos, não anotava nada, então eu achava assim, não, vou avaliar de graça. Aí chegava no final, as pessoas ainda até perguntavam às vezes, quanto que é? E eu, não é nada não. Eu não tinha coragem de cobrar pela avaliação, porque eu fazia uma avaliação que eu não considerava algo bem feito, a ponto de falar assim, é R$250. Eu não tinha coragem, eu deixava de graça, porque eu sabia que a qualidade daquela avaliação não era a ponto de cobrar. Então, por muito tempo, eu fiquei fazendo avaliações e não cobrava a avaliação. Aí, só depois que eu comecei a melhorar a minha avaliação, que eu comecei a melhorar a qualidade da minha avaliação, comecei a identificar os pontos principais que eu precisava avaliar,
os testes que eu precisava realizar para cada disfunção. Então, existem pessoas que falam assim, não tem que ter divisão de avaliações. O paciente é um só. Concordo, o paciente é um só. Mas você tem que ter uma ficha para te guiar em relação àquela queixa principal do paciente. Se a queixa principal do seu paciente é uma dor lombar, você vai investigar o que gerou aquela dor lombar, as articulações ao redor daquela dor lombar, mas você precisa ter um norte. Quais são os testes que eu preciso realizar? Se vier uma ficha para você do corpo inteiro, vai ficar aquela ficha lá da graduação, de 20 páginas, onde a gente fica... Quando acabava o estágio, você só tinha avaliado. Eu, pelo menos, tenho muitos pacientes no estágio que eu atendi que era assim. Quando já estava acabando o estágio, que a gente atendia o paciente uma vez por semana, tinha o quê? 6 semanas de estágio, ficava 4 avaliando, tratava 2, já não via resultado nenhum, já estava na hora de acabar, trocar, girar o estágio, já estava na hora de ir para outro. Então, você precisa ter uma ficha. Quando eu comecei a entender isso e comecei a elaborar as fichas para me guiar, para me dar um norte do que eu precisava avaliar, quais intervenções ali, quais testes eu precisava realizar para montar o meu raciocínio clínico, ficou uma ficha muito mais completa. Aí sim ficou algo justo de ser cobrado, porque eu gastava em média 1 hora e meia avaliando, e não só batendo papo e pedindo para o paciente fazer uma flexão de tronco, sendo que eu não sabia o que eu estava olhando. Então, no final, aí sim eu tinha aquela sensação de, tipo assim, nossa, foi um trabalho bem feito. Eu dediquei a minha hora aqui avaliando esse paciente. Aí sim eu senti a necessidade que agora sim eu posso cobrar por essa avaliação. Porque não era simplesmente uma avaliação só com os olhos. E era a avaliação, aquela avaliação onde você batia o olho e tinha um diagnóstico fisioterapêutico. Então, sentia aquela confiança. E eu cobrava porque eu entregava uma qualidade. Então, a gente sente isso, né? Quando você entrega a qualidade, você fala, pronto, eu posso. E uma avaliação bem feita, uma avaliação fisioterapêutica bem feita, é igual uma consulta. Quando você vai numa consulta com um médico e ele te cobra aí R$450, R$800 numa consulta. Então, é a mesma coisa. Por quê? Na sua avaliação bem feita, você vai mostrar para o paciente de onde a dor dele está vindo, o que vocês vão trabalhar, o que está gerando aquela dor. É um momento que, quando você faz bem feito, com hora marcada, organizado, sem pressa, é um momento onde você vai fazer uma investigação no corpo do seu paciente, você vai investigar aquilo tudo. É um momento muito rico. Vocês concordam? E aí fica uma avaliação muito bem feita. E uma avaliação, quando você planeja e ela é bem feita, ela é constituída de 3 etapas. Primeiro vem a anamnese, onde você vai identificar o que o paciente apresenta, aquele bate-papo que vai direcionar o seu raciocínio clínico. Depois vem a parte do exame físico, onde você realiza os testes clínicos específicos e os testes funcionais. E depois, por último, você vai fechar o seu diagnóstico fisioterapêutico. Nós temos que fechar o nosso diagnóstico fisioterapêutico. Tem o diagnóstico médico, mas também tem o fisioterapêutico. É quando você fecha o seu diagnóstico. É as 3 etapas de uma avaliação. Aí, a partir disso, se o paciente fechar com você todo o tratamento fisioterapêutico, aí que entra você elaborar junto com o paciente os objetivos a serem alcançados durante o tratamento e traçar o plano de tratamento. Dessa forma, o seu plano de tratamento vai ficar mais direcionado, onde você vai ter um raciocínio clínico avançado sobre o caso do seu paciente. Então, você elabora um plano de tratamento mais focado, ali de acordo com os achados que você encontrou. Então, às vezes, você pede para o paciente fazer exercícios de fortalecimento, por exemplo, de quadríceps, e ele não tem fraqueza de quadríceps. A fraqueza dele, por exemplo, está lá nos isquios, nos glúteos, e você nunca passou um exercício de isquios para ele. Você passa de quadríceps porque todo mundo passa.
Vou passar aqui também, estica o joelho aí, desce. Então, por que você passa isso? Você encontrou fraqueza? Então, o plano de tratamento, ele vem com base nos achados que você encontrou, para você gerar um resultado com ele. E quando você elabora um plano de tratamento focado, você não trata a coisa errada. Então, isso tudo é uma sequência, uma cascata. Se você fizer o primeiro passo errado, você vai fazer o último, que é tratar errado. Se você não fizer uma avaliação certa e identificar de onde está vindo a dor do seu paciente, você vai tratar o seu paciente de forma errada. Tá? Porque tem N coisas que pode ser de acordo com um sintoma só. Uma dor na lombar irradiada para a perna, para a região posterior de coxa, pode ser um monte de coisas. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Síndrome do piriforme. Mas nem sempre é ele. Tem um monte de outras situações que pode ser. Tá? E aí você descobre na avaliação. Tá? E aí, quando você faz essa avaliação elaborada, essa avaliação detalhada, você aumenta a sua credibilidade, autoridade. Essa organização te gera o quê? Daquela sensação de um trabalho bem feito, de um trabalho de excelência. Assim amplia o seu reconhecimento, a sua valorização e a sua remuneração. Porque quando você faz um trabalho bem feito, você sente a necessidade e você sente que você pode cobrar. Você não tem aquela sensação de, eu estou enganando o paciente. Nossa, eu não fiz nada, só olhei para ele assim. Então, quando você faz bem feito, você fala, não, realmente, eu fiz um trabalho bem feito, eu posso cobrar. A gente não fica com aquele peso na consciência, né? E dessa forma você se diferencia dos demais fisioterapeutas, porque a grande maioria avalia com os olhos. E quando você chega com uma ficha, eles até assustam. Fala assim, ué, ficha? Tá aqui a nota, tchic, tchic, tchic. E eles até arregalam os olhos, esse aí é diferente. Ele anota as coisas, ele mede a perna da gente. Eu fiz uma avaliação uma vez não, tem pouco tempo, de um paciente aqui da minha cidade, e aí a mãe dele ficou assim, gente, é um adolescente de 18 anos. Aí ela tá assim, nossa, você mede tudo, né? Nunca vi isso. E olha que ele já faz fisioterapia há um tempão. Então se torna assim, o que era para ser normal se torna diferente, porque ninguém mais está fazendo isso. E bom, assim como eu, que passei por todos esses perrengues aí, né? Não avaliava com os olhos. Também a minha convidada também passou por isso. Também passou por essa fase de, eu não avaliava, eu avaliava com os olhos. E hoje ela avalia, ela tem confiança para avaliar, ela tem confiança para cobrar a sua avaliação, porque ela entrega um trabalho diferenciado, né? Então, vou convidar ela aqui para ela contar um pouquinho da história dela, compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa vivência dela, como é que foi essa transformação. Oi, boa noite. Consegui. Oi, boa noite. Tudo bem, Rayane? Tudo jóia. E aí, tudo bom? Tudo bem. Então tá bom. Consegui. Até que enfim, né, gente? O Instagram decidiu deixar você entrar. Que bom, né? Né? Ô, gente, para comemorar aqui que a Eulália conseguiu entrar, aperta no coraçãozinho, comenta aí, vamos comentar aqui, fala assim, uhul! Manda o seu comentário, uhul! O Instagram entender que essa live é legal, senão daqui a pouco ele vai derrubar a live, achando que é alguma coisa ruim, aí ele, vou jogar essa live fora. Então aperta no coraçãozinho, chama um amigo, aperta no aviãozinho, convida um colega aí, fisioterapeuta, o Instagram entender que o conteúdo não é nenhuma falcatrua aí, que é o que mais está acontecendo, né? Então é por isso que fica dificultando as pessoas, tá bom? E aí, Eulália, primeiro, antes de qualquer coisa, eu gostaria de te agradecer a sua disponibilidade, por você ter vindo, bater um papo aqui comigo, contar um pouquinho da sua história para todo mundo, para o pessoal. Muito obrigada, tá? Oi, pessoal. Tá, boa noite. Tudo bem com vocês? Então,
Meu nome é Eulália, certo? Eu tenho 38 anos de idade, né? Moro em Anápolis, no Goiás, né? E já faz um mês que eu estou na comunidade Fisioterapeutas Atualizados. Isso aí. Passou rápido, né? Rápido, muito bom, muito proveitoso mesmo, mesmo, mesmo. Ai, que bom. E aqui, conta pra gente, né? Hoje o nosso tema é sobre avaliação fisioterapêutica. E você sabia antes, né? Na verdade, antes, quando você se formou, durante a sua graduação, você aprendeu na graduação a fazer uma avaliação focada, direcionada, ensinando a desenvolver um raciocínio clínico? Quando você, lá na sua Não, graduação? não sabia. Lembrando que eu tenho 14 anos de formada, né? Já é bastante tempo. 14 anos, E muito tempo, né? 14 anos. Já tem Isso. bastante tempo atuando aí, então. Já passou por boas e poucas e boas na sua profissão, Sim, já sim. né? Já tem uma experiência E boa. já tenho experiência boa. Mas assim que eu me formei, eu fui para o Pilates, né? E eu não tinha essa experiência de realizar a avaliação. E eu tinha medo de fazer avaliação. Eu não fazia nenhuma avaliação. E não cobrava por isso também. E aí, quando surgiu a Rayane, né, com a comunidade Fisioterapeutas Atualizados, despertou em mim é, essa questão da importância de realizar a avaliação para fazer um tratamento adequado no paciente. Sim. Então você antes não avaliava? Não, não fazia avaliação. Não. E E quando não aparecia algum sabia paciente? o Oi, que, pode Rayane? falar. Pode falar. Você falou que Não, não pode falar. sabia? Eu não fazia avaliação e as ideias eram dispersas, né? Não eram focadas. Eu não pegava a ficha para realmente fazer a avaliação. E aí eu Entendi. vi a importância de fazer a avaliação com a ficha, porque aí você tem uma direção, né? Uhum. E por que, assim, eu contei um pouquinho também, né, da minha história, mas é bom eu ouvir de outras pessoas também. Por que você não fazia essa avaliação com a ficha? Você achava que era algo assim, eles vão achar que eu sou inexperiente? O que passava? O que você pensava? Na verdade, assim, agora que eu despertei para. Eu já atendia alguns pacientes, mas agora que eu despertei mesmo para a fisioterapia, porque depois que eu me formei, eu não vi essa importância de atender pacientes dentro da fisioterapia. E depois de um certo tempo, eu vi que eu me formei para isso, né? Para atender mesmo a fisioterapia. E Uhum, aí, como atender de forma adequada, né? De forma correta, para fazer um diagnóstico fisioterapêutico assertivo, né? De que forma? Como que eu vou colher dados do paciente corretamente, né? Para chegar num diagnóstico fisioterapêutico correto. Preenchendo essas fichas, né? E coletando informações e realizando perguntas certas uhum. para tratar o Ah, meu paciente corretamente. sim, perfeito. Te dá um direcionamento, né? A gente não fica perdido, né? É. E antes, como E é aí que eu não você avaliava os seus pacientes? Só com os olhos ou às vezes. Como é? só com os olhos, sem direção nenhuma. E as informações ficavam perdidas, ficavam vagas. Era um pensamento vago, perdido. Como que eu pego um paciente e não colho as informações anotando? Não tem como. Como que eu vou tratar esse paciente? De que forma? Como que eu vou chegar num diagnóstico se eu não tenho as informações, né? As referências do que eu estou colhendo, né?
como que eu vou saber se aquele paciente melhorou, se aquele paciente piorou? É através da ficha, né? Sim. Através da anamnese, do exame físico e do diagnóstico fisioterapêutico, que eu vou poder montar um plano de tratamento correto. Sim, e esses conceitos, essa importância, a gente vai se perdendo, né? De acordo com o tempo de formado. Quanto mais tempo de formado vai tendo, vai passando, mais esses conceitos vão se perdendo, né? Essa importância a gente vai deixando para trás, né? Como é que pode? Isso, A gente vai é dando verdade. menos Cortou um pouco, importância. Rayane, o que você falou. Cortou? Acho que é a internet. Eu disse que Cortou. quanto mais tempo de formado, menos importância a gente vai colocando na ficha de avaliação, né? A gente vai deixando ela de lado, né? Você me ouviu? Acho que é Isso. assim. Ah, tô me ouvindo. E assim, Eulália, antes, quais eram as suas maiores dificuldades em avaliar um paciente? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, certo? Sim. Eu tinha dificuldade em questões básicas da anamnese, por exemplo, a história da moléstia atual e a história da moléstia pregressa, né? Uhum. Hoje não, hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Uhum. Antes eu tinha dificuldade de fechar um diagnóstico fisioterapêutico. Hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Antes de entrar na comunidade Fisioterapeutas Atualizados, eu tinha dificuldade em realizar testes funcionais ortopédicos. Hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Ficou bem esclarecido, porque a forma como a Rayane explica, nossa, é perfeita. Minha mente abriu, assim, ficou mais esclarecida. Um Ai, que raciocínio bom. clínico esclarecido. Eu até brinco, né? Você usou uma palavra descomplicado. Foi até É uma palavra descomplicado mesmo. boa. Que É bom, eu mais fico muito, fácil de compreensão. uhum. Eu fico muito feliz em saber que você descomplicou a sua avaliação, né? E antes, você não cobrava pela avaliação. Por que você não cobrava? Não, porque eu não tinha essa confiança, né, em fazer a avaliação. Hoje, por exemplo, eu sei que o teste de NIR, né, é uma disfunção, né, do ombro, é um teste que a gente faz no ombro, e aí de 30 até 120 graus pode ser uma síndrome do impacto do ombro, por exemplo. Eu não sabia. E agora eu sei que cada teste que eu realizo no ombro, eu sei qual a estrutura do ombro que está com uma disfunção, né? Ou com uma síndrome. Qual é a Sim, alteração que está causando ali? Ou é um problema na articulação acrômica clavicular, ou é um problema na articulação externo-clavicular, ou é um problema na articulação escápulo-torácica, ou é na glenohumeral. Então, sim, eu estou bem mais informada. sim. E quando a gente tem essas informações, fica mais claro na cabeça e também aquela confiança em cobrar pelo seu trabalho, né? Confiança em cobrar pelo trabalho. Porque você Se eu estuda sei em qual a cima. estrutura, e aí eu monto hipóteses diagnósticas, né? E aí eu vou montando minha ficha, e dentro dessas hipóteses diagnósticas, eu chego num diagnóstico fisioterapêutico, e aí eu monto o plano de tratamento correto para o meu paciente. Se Perfeito. for uma tendinite, se for uma bursite, aí eu monto o plano de tratamento dentro dessas disfunções, de cada disfunção que vai apresentar ali dentro dos testes que eu realizei, Sim. E isso tudo é por conta da avaliação, né? da avaliação. Sim, E hoje, você sente diferença, né, na sua forma de avaliar? sim, com certeza. Com Hoje, certeza. A minha quais são forma as de avaliar é diferenças? completamente. O que que mudou, assim,
de como você avaliava antes para agora, como pessoa, como profissional, a fisioterapeuta Eulália? O que que mudou? Eu me sinto uma profissional mais confiante, bem confiante. É, sei quais são os pilares de uma boa avaliação, né, para eu chegar num diagnóstico assertivo e consigo ter um norte, uma direção dentro da ficha de avaliação. Uhum. Então, hoje você sente confiança para avaliar qualquer paciente? Qualquer paciente que aparecer? Sim, qualquer paciente. E por que você tem essa confiança? Porque eu entrei, né, na comunidade e a comunidade me deu essa confiança. Eu adquiri através da comunidade de fisioterapeutas atualizados. Foi o que me fez avançar. Uhum. E assim, já que você tocou no assunto, né, da comunidade, que você entrou para a comunidade, você já fez outros cursos, não já? Tanto presencial quanto online? Eu fiz um presencial Você já ou fez, online. você já fez Online, outros cursos, né? Online sim, também. E dentro, assim, né, da fisioterapia. dentro da fisioterapia. E esses outros cursos, eles te deram essa confiança para avaliar, para atender? Pode ser sincera? Pode. É só você não falar o Não, curso. não. Não, te Foi o seu der. mesmo que fez o boom, assim, na minha vida, né? Eu não cobrava avaliação, não cobrava de forma nenhuma, tinha medo, tinha insegurança, e com falas descomplicadas e uma linguagem mais fácil, eu consigo hoje realizar a avaliação e eu cobro R$ 250 na minha avaliação. Uau! Saiu do zero para avaliação que não Sem medo. fazia e hoje Isso. avalia e cobra 250. Só avaliação, tá, gente? É só Só avaliação. avaliação. Muito bom, muito bom. E eu fico feliz em saber que você conquistou isso dentro da comunidade. Isso que me motiva muito. Dá vontade até de passar debaixo da mesa, sabe? Igual lá na Ana Maria Braga. Dá até vontade de passar debaixo da mesa comemorando. Mas a Que bom! sensação é muito boa, gente, de cobrar R$ 250 numa avaliação é muito bom para quem não cobrava nada, para quem não tinha segurança, não tinha confiança. E hoje consegue, é perfeito, é espetacular. É muito bom. E É muito hoje você cobra e você fala, você tem aquela sensação tipo assim, fiz um trabalho bem feito, né? isso, isso mesmo. Sensação de tarefa cumprida. O Tarefa que antes eu cumprida. não conseguia após de formada, hoje eu consigo, né? Hoje eu tenho esse raciocínio descomplicado para conseguir fazer uma avaliação. Muito bom. E ó, 14 anos de formada, hein, gente? Quem acha aí que eu tenho 10 anos, já tô velha, já tem muito tempo, ou até quem fala assim, eu acabei de formar, eu não posso cobrar caro, tudo balela. Quando você tem conhecimento e você transfere esse conhecimento, o seu trabalho, ele é valorizado. É Independente de verdade. quanto tempo de formato, se você tem 1 ano, 6 meses, 2 meses ou 14 anos, quem às vezes acha que agora eu não tenho mais o que fazer. Não, a Eulália está mudando, né? Tá fazendo aquela transição. Antes ela só atendia, né? O Pilates. É, E o retorno do Pilates é menor, né, Eulália? é menor e eu tinha esse medo de fazer essa transição do Pilates para a fisioterapia, né? E hoje eu estou conseguindo fazer essa transição. E Uhum. primeiramente eu agradeço a Deus por isso, né? Porque Deus é que faz todas as coisas nas nossas vidas. E depois eu agradeço a comunidade, fisioterapeutas atualizados e a você, Rayane.
Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz em ver vocês. Hoje a gente só tem um mês também, né? Esse é um detalhe É, muito só tem um grande. mês, imagina. Só tem um mês que ela faz parte da comunidade. E já conseguiu aí, né, avaliar, cobrar pela avaliação, uma coisa que ela não fazia. Aumentou o número de pacientes, Eulália? Está aumentando. Está Então, né? sim. Só tem um mês, né? Então, É, só tem um mês. está aumentando o número de pacientes, aumentou a confiança, Aumentou. Muito. aumentou a confiança. Que bom, e isso com um mês só de comunidade. Eu fico muito feliz mesmo de coração em saber que eu contribuí, né, com essa formação, com essa confiança sua, com você se tornar uma profissional mais qualificada e que é valorizada, porque, gente, nós fisioterapeutas devemos ser valorizados. O povo paga R$ 500 uma consulta com médica ferir a pressão e a gente fica querendo fazer avaliação gratuita. Não, a gente tem o nosso merecimento. Mas é quando você se dedica, você coloca valor no que você entrega. Não adianta você avaliar o paciente com os olhos e querer cobrar R$ 250. É. Aí, Tem que ter dedicação, né? Tem que ter dedicação. E tem que exato. confiar, né? Tem que confiar, se dedicar e ter atitude. Tem É, que querer, tem que ter atitude. Senão, exato. né, não tem como mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando que foi eu estou perguntando isso para todo mundo, né? Quando que foi aquele momento que você virou a chavinha e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente? Porque você já tinha feito outros cursos, né, dentro da área da fisioterapia. E aí você viu assim, não, eu preciso mudar. Eu preciso fazer um outro. O que que chamou atenção na comunidade que você falou assim, eu vou entrar? Quando você transmitiu através das suas lives é, essa informação de que nós podemos ser diferentes, que nós podemos mudar, que nós podemos ser melhores, não é? Que somos capazes. Foi isso que fez com que virasse a chave. Foi isso que fez com que eu saísse do comodismo, que eu estava acomodada. Uhum, sim. 14 anos de formada, às vezes a gente fica assim, não tenho mais chance não, né? É, uhum, E é verdade. acendeu aquela chama de falar assim, nossa, eu sou fisioterapeuta, aquele orgulho. Acendeu. Acendeu sim. Você acendeu a chama em mim de querer ser uma fisioterapeuta diferenciada. Ai, que bom mesmo, porque no 14 anos de formada não é o fim, tá só E aí, sem ser começando. complicado, né? É sem ser complicado. Não é complicado, né? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas pensar dentro da comunidade é tudo descomplicado para mim. Tudo descomplicado. Tudo mais fácil. Eu compreendo com muita clareza o que você ensina, o que você transmite. Por que que você fala descomplicado? Porque você já fez alguma outra coisa que era complicada? Por exemplo, Hum, um paciente chega com uma dor lombar irradiada para a perna, né? E aí, o que que a gente vai investigar? O que que nós vamos investigar nesse paciente? Se é uma disfunção do quadrado lombar, se é uma síndrome do piriforme, se é uma hérnia de disco. E aí, através disso, nós vamos fazer os testes, realizar os testes funcionais, né? Se embasando dentro dessas disfunções. E aí a uhum. gente acaba descobrindo o que que o paciente tem. E aí a forma que você explica, que você me explica, né, que você me explicou, eu consigo avaliar esse paciente de uma maneira descomplicada. Hum, entendi. E isso você não tinha encontrado ainda? Não,
Por exemplo, chegava um paciente para mim com uma dor lombar, né? Como Uhum, eu falei, vou repetir, uma dor uhum, lombar irradiada para a perna. E aí, o que eu vou fazer primeiro, uhum. né? Eulália, pega a ficha, vamos pegar a ficha. E aí, fazer a ficha ali, elaborar a ficha, responder a ficha, e aí realizar os testes funcionais. Teste era um bicho de 7 cabeças para mim. Agora não é mais. Sim, eu também não realizava, não. Eu confesso que foi quando eu também tive um boom. Falei assim, eu preciso mudar. O meu boom foi um pouco Aham. diferente. Eu comento sobre o meu boom, gente, na aula 1, tá? Que vai começar semana que vem. Assistem lá, assista tudo que eu conto qual foi o meu boom. Vocês descobrirem lá para me compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha história com vocês. Eu acho importante para a gente ficar mais próximo, para vocês me conhecerem melhor, né? Aí na aula 1 eu conto um pouquinho sobre o meu boom, a minha virada de chave. Não deixem de assistir. Eulália, mais uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: eu tô falando assim, batendo um pouco mais na tecla, porque eu já te conheço, já tem um tempo, né, aqui das redes. E quando foi que você me conheceu? Quando foi que você é, olhou e falou assim, gente, essa aqui eu posso confiar? Porque a internet tem gente de Foi, tudo quanto é canto, né? eu acho que tem um ano já. Tem um ano, foi em 2021. Uhum. Porque você trabalha com a prática baseada em evidência, né? Com o tratamento, com a técnica mais eficaz. E aí isso chamou a minha atenção. Sim. É porque quando você usa a evidência, você gera resultados mais rápidos. Você Isso, conseguiu gerar resultados mais rápidos com seus pacientes usando a sim, evidência? sim. Você conseguiu ver na Por sua exemplo, você prática? me falou sobre. Hã? Pode falar. Você me falou sobre o Cabot e o Bobat, não foi aquela vez? Sim. Eu consegui, com uma das minhas pacientes, ter mais ganho de força com o Cabot, realmente. Uma Viu? paciente de AVC e eu consegui ganhar mais. E aí é uma técnica baseada em evidência, né? Uhum. É Sim. uma técnica eficaz. Porque, vamos supor, para alívio de dor, existem 10 técnicas que a gente conhece que alivia a dor do paciente. Só que quando a gente vai olhar na evidência, a comprovação científica, dessas 10 que a gente escuta que alivia a dor, somente 2 foram comprovadas que realmente gera o efeito de alívio da dor. Aquelas outras Sim, 8 já foram comprovadas que elas não geram o efeito do alívio da dor. Ela gera o que, Rayane? Algumas não geram efeito nenhum, é só placebo. Outras gera um mínimo efeito que não é considerado um resultado eficaz. Então é por isso que aí quando a gente filtra e faz essa busca e nos artigos e vê qual intervenção gera efeito e só aplica aquelas no paciente, você tem um resultado mais rápido, né? uhum, isso mesmo. E é o que é a base, né, da comunidade, é isso. É a gente focar no atendimento assim. E outra coisa que eu queria também te perguntar qual é a diferença que você encontrou dentro da comunidade em relação a qualquer outro curso, outra coisa que você já fez, online ou presencial? Qual que é o diferencial da comunidade, na sua opinião? A comunidade, ela nos dá uma assistência, né? Se eu precisar tirar alguma dúvida dentro da comunidade, eu consigo. Se eu precisar tirar alguma dúvida em relação a alguma patologia, alguma técnica, algum tratamento, eu consigo dentro da comunidade, não é? Fazendo a pesquisa lá dentro da comunidade. E a linguagem com que
com que a comunidade ensina, passa, é bem mais fácil. Eu consigo entender tudo que você transmite nas aulas. Sim. Ai, que bom. Que bom ver, né, que assim, a gente tem a nossa marca, né? A comunidade tem a sua marca, tem o seu diferencial, É, isso. né? Que bom saber que você vê como, né, resolver o problema rápido. Eu falo É, muito que a gente foca muito em você estudar e presenciar aquilo que você está vivendo. Porque não isso. adianta nada você querer aprender sobre tratamento de hérnia de disco se você não está atendendo um paciente com hérnia de disco. Você vai esquecer? É, Você não vai colocar na é prática? verdade. É um Hum, suporte, né, também, à É, comunidade. exato. É um suporte. Que bom. Que bom, tá? Que eu fico muito feliz. E mais feliz ainda com a notícia, né, gente? A avaliação. Então, eu não sabia avaliar. Essa frase é da Eulália. Foi um, num plantão de dúvidas, né? Que ela comentou isso. Ela falou assim: eu não sabia avaliar. E hoje eu cobro pela avaliação. Por isso que eu coloquei o título da live com essa frase que é da Eulália. Eu não sabia avaliar e hoje eu cobro. Então, eu vou complementar. Eu não sabia avaliar e hoje eu cobro 250 para avaliar. Né, Eulália? Faltou Porque aí é um um tempo detalhe. que eu tiro ali, né, para fazer a Exato. avaliação do paciente, para dar uma atenção para o paciente, para tentar descobrir e descobrir qual é o problema dele, para solucionar, né? Nós temos que ser profissionais que vamos levar essa solução, essa resolução do problema dele para ele, né? Sim. Porque é o que ele quer. Tem paciente que está há 15 anos, 25 anos com dor e não é resolvido o problema dele. Então, nós temos que entrar com essa resolução na vida do paciente mesmo. Sim. E essa resolução, essa investigação é na avaliação. Se a gente não É na avalia, avaliação. é o que eu falei, 80% dos casos, o fisioterapeuta começa tratando a disfunção errada. É. E se a Como gente é? colhe a disfunção corretamente, nós montamos um plano de tratamento correto e o paciente tem resultado. Perfeito. Que orgulho. Muito bom, perfeito. Só respondendo aqui, a Ana Kelly comentou assim: por que cobrar avaliação se a avaliação é só captação de dados? Aí, Ana Kelly é uma paciente, né? Ela tá com a visão do paciente. Então, é bom a gente ter uma visão do paciente. Então, às vezes, tem paciente que vai pensar assim: mas por que você vai cobrar se você só tá colhendo dados? E aí é uma coisa que a gente também pode colocar, né, como resposta para o paciente, falar assim, não é só uma coleta de dados, né, e sim uma investigação, e aquela investigação leva tempo, dedicação, conhecimento, estudo, onde você fica 1 hora e meia e não está só colhendo uns dados, né? Você está investigando o problema, onde que está gerando aquela dor. Porque às vezes a dor do paciente na lombar pode ser de uma entorse que ele sofreu há 2 anos atrás, uma entorse no tornozelo. Se você não investigar, você não vai chegar nessa conclusão e não vai tratar a causa. Aí você vai lá tratar só a dor na lombar e depois aquele tornozelo instável vai voltar a gerar dor. Aí tem aquela dor recorrente, né? E também é como o Amor Físio aqui comentou, a avaliação fisioterapêutica é como se fosse a consulta do médico. Exatamente. O médico não te investiga de graça, investiga? Não investiga. Por mais que você fique lá 2 minutinhos, ele olha para sua cara e fala assim: ah, ó, toma aqui um Buscopan, uma Neosaldina, e vai embora. Ele cobra, né? Então, assim, eu precisei ir numa dermatologista, que eu tava com uma mancha, e a consulta dela é o quê? 300, 400 reais. Para ela olhar para minha mancha, apertar assim, aí viu que soltou uns porinhos,
Ah, é micose. Passa essa pomada, pronto. A nossa avaliação tem que ser valorizada. E o paciente, muitas das vezes, não valoriza, porque acha que é só uma investigação. Aí essa valorização tem que partir da gente também. Você tem que se valorizar, né? O É, fisioterapeuta tem que falar, não, eu vou botar valor no seu trabalho. Eu vou investigar onde está vindo. Se eu não fizer isso, eu vou tratar errado o senhor, a senhora. E aí a sua dor vai continuar. é verdade. Não é, E Eulália? É por muitas isso. vezes, né? É, Oi? e muitas vezes o paciente ele fica perdido, porque o caso dele não é solucionado só com um medicamento, não é? Tem a intervenção fisioterapêutica também. E como que nós vamos fazer essa intervenção sem uma boa avaliação? Não tem como. Não tem como. E é oneroso, é difícil fazer uma avaliação. Eu falo assim, é trabalhoso, nós temos que nos valorizar nesse quesito, né? Nessa questão, nós temos que nos valorizar, sim. Porque nós passamos ali uma hora e meia avaliando um paciente, né? Para chegar num Exato. diagnóstico também. E muitas vezes o diagnóstico é parecido ou igual ao do médico também, né? Sim, e às vezes você nem precisou passar por nenhum exame. É o É, caso que eu falei ontem, né? Chegar um paciente para você com dor no ombro e você não sabe fazer essa avaliação, você fica refém de médico e exame. Aí você não sabe fazer nenhum teste, você não sabe fazer uma avaliação. Aí o que você faz? Manda, aí ele gasta muito mais, porque você manda ele para o médico mandar para os exames, para ficar pronto, para pegar os exames, voltar para o médico. Depois ele vira até você para às vezes chegar ali e falar assim: aqui, ó, é bursite subdeltoídea. Você conseguia fazer isso com um teste assim, ó, é, não é? isso mesmo. Com um teste É, de 5 segundos, você ia saber que seu paciente está com uma bursite é, subdeltoídea ou com uma tendinite do supraespinhal ou só do infraespinhal. Com os testes você ia isso, saber. é Você verdade. vai Ou do poupar o subescapular, paciente ou do subescapular. O paciente te ou paga da o articulação, das articulações, né? exato. Ele te paga a avaliação ainda feliz, porque ele economizou Verdade. algumas, né? Ele economizou alguns gastos, não é É. mesmo? Bom, Eulália, eu acho que é isso, né, gente? O nosso bate-papo foi maravilhoso. Muitíssimo obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo, por você ter vindo aqui compartilhar a sua história conosco. Foi muito, muito bom. Quem gostou aí, gente, do bate-papo da Eulália, manda uma palminha. Aê, muito bom. Obrigada, tá, Eulália? Obrigada ao pessoal que Muito esteve aqui obrigada presente. também, por nada. Foi muito bom Obrigada. estar com vocês. Foi ótimo, foi muito, muito bom, tá? Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada, pessoal, que participou aqui com a gente, interagiu, que conheceu aí, né, um pouquinho da história da Eulália. A Izete mandando palminha também. E amanhã tem live. Quem não se inscreveu ainda no evento que vai começar segunda-feira, o link está aqui na minha bio. Vai lá, clica, faça sua inscrição. É um evento 100% online, 100% gratuito e é direcionado, né, é um evento para fisioterapeutas. É a nova era do fisioterapeuta. Então, nesse evento você vai aprender como atender com confiança e faturar mais de 5K por mês, aumentar o seu faturamento. Tá certo? É, Eulália, um beijo, muitíssimo obrigada. obrigada a você. Tchau, gente, um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.